Continuando a aula da professora Adriane de ontem, nós vamos fazer o exercício C e o D. C. Se as biografias podem circular no formato de livros que contam a história de vida de uma pessoa, por que vocês acham que existe biografia não autorizada? Turminha, biografia não autorizada é aquela que foi escrita de uma pessoa que ela pode estar viva e conter fatos que denigram a imagem dela, que ela não gosta, que fala daquela maneira, ou que conte fatos da vida dela que ela não acha pertinente as pessoas saberem. E também pode ocorrer da história ter sido contada da vida de uma pessoa que já faleceu, e aí então depende dos seus herdeiros liberar essa obra ser publicada, comercializada novamente. Caso elas não permitam, pois podem denegrir a imagem dela, da família delas, então ela pode ser uma biografia não autorizada, então ela não pode ser comercializada, certo? Novamente. Exercício D. Quem deve autorizar o escritor a produzir uma biografia? O personagem da biografia, de quem está relatando na história, certo? Então, ele que vai falar, não, pode publicar a história da minha vida, ou não. E no caso, se ele já faleceu, aí vão ser os herdeiros que vão falar, não, pode publicar a história ou não, correto? Então, agora vamos para a matemática. Então, no exercício 1, fala assim: em uma cidade do interior, foi feito um levantamento da oferta de empregos em alguns setores profissionais, nos anos de 2014 a 2018. Os dados estão na tabela abaixo e você deve completá-la usando o cálculo mental ou escrito. Então, o título da tabela é Ofertas de emprego no período de 2014 a 2018. A primeira coluna retrata o setor. Então, confecção. E nós temos os anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Abaixo das datas dos anos, nós temos a quantidade de empregos que foi disponibilizado para a confecção em cada ano. Então, ele quer saber o total. Então, você vai somar as vagas de emprego de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Você pode fazer mentalmente ou também pode fazer na folha. Monta essa continha em pé e soma todos esses valores para colocar o total ao final aí da tabela, certo? Vocês vão fazer essa soma para confecção, educação, eletrônica, comércio, construção civil e informática. Matemática, por hoje, é só isso. Então, vocês vão fazer essas continhas para conseguir completar a tabela. A vacinação é um processo de imunização extremamente importante, extremamente utilizado pela população. Muitos sabem de sua relevância, mas poucos sabem como efetivamente isso funciona dentro do nosso corpo. A vacinação é um processo de imunização ativa. O que isso quer dizer? É um processo em que o nosso corpo passará a produzir anticorpos, o que é fundamental. Relembrando do processo, de todo o processo de imunização, a partir do momento em que nós produzimos anticorpos, nós também passamos a produzir células de memória. E é aí que está o grande segredo do processo de vacinação. A vacinação ela consiste da seguinte etapa. Iremos introduzir no organismo antígenos. Mas aí alguém pode pensar, então vamos ficar doente? Não, calma. Serão antígenos inócuos, antígenos atenuados, enfraquecidos, que justamente não vão provocar a doença, mas tem o grande intuito
de estimular o seu sistema imunológico a produzir os anticorpos específicos no reconhecimento desse antígeno. E como consequência disso, irá produzir as chamadas células de memória imunológica. Vamos imaginar que você já sofreu o processo de vacinação, já tomou vacina, né? E meses depois você foi acometido pelo patógeno sobre o qual você já tinha tomado essa vacina. Então vamos imaginar, você tomou a vacina do tétano, contra a bactéria do tétano, e 3, 4 meses depois você justamente adquiriu essa bactéria, ou a toxina que causa o tétano. Como você já tomou a vacina e já tem justamente as células de memória referentes a este antígeno, ao entrar a toxina do tétano no seu corpo, vai desencadear todo o processo imunológico e chamar a atenção das células de memória, que irão rapidamente estimular a produção de anticorpos, de uma forma muito mais elevada e de um modo muito mais rápido, evitando que você fique doente. Esse é o grande processo de imunização ativa. No caso da vacina, uma imunização ativa artificial, pois foi inoculado antígenos enfraquecidos no seu corpo. Mas o mais importante, você ganhou células de memória e você estará protegido. Diferentemente do processo de vacinação, existe um outro processo chamado de soroterapia ou soros terapêuticos. Este processo não consiste numa imunização ativa, muito pelo contrário, ele é chamado de imunização passiva, pois ele não estimula a produção de anticorpos pelo nosso organismo, e muito menos a produção de células de memória. Nesse processo de soroterapia, no nosso organismo serão injetados anticorpos. Anticorpos estes que foram produzidos em outros animais, como por exemplo mamíferos de grande porte, no caso o cavalo. No cavalo serão injetados pequenas quantidades desses antígenos que estimularão o cavalo a produzir os anticorpos. Retiraremos uma parte do sangue com os anticorpos desse cavalo, serão processados em laboratório e irão produzir o chamado soro terapêutico. Mas em que momento eu vou utilizar esse soro terapêutico? Justamente quando eu adquirir uma doença ou for contaminado por uma toxina de um outro animal, em que nesse momento não daria tempo de eu produzir naturalmente ou artificialmente os meus anticorpos, artificialmente no caso da vacina, e para resolver o problema, eu tenho que já receber de imediato esses anticorpos vindos dos soros terapêuticos. Com que intuito? Evitar os danos, eliminar os patógenos ou, no caso, as toxinas, e o meu organismo estará protegido. Se numa segunda vez formos contaminados pelo mesmo antígeno ou pelo mesmo patógeno, justamente estaremos desprotegidos. A vacinação é um processo preventivo, é um processo profilático, enquanto a produção do soro é um processo terapêutico para evitar. Você toma a vacina justamente para não pegar a doença. Você toma o soro porque pegou a doença. Essa é a grande diferença. Mas em imunização passiva, existe um outro caso extremamente importante. Esse caso consiste de uma imunização passiva natural, em que anticorpos passam da mãe para o filho, de dois modos, ou via placentária, quando o filho ainda é um feto, e a mãe irá passar os seus próprios anticorpos para o filho, para gerar a sua proteção, uma vez em que esse feto ainda não entrou em contato com diversos antígenos, não conseguiu ainda produzir os seus próprios anticorpos e ganhar as suas células de memória. Após o nascimento, ainda há a passagem desses anticorpos, constituindo outro caso de imunização passiva, só que agora via leite materno, pelo chamado colostro, em que a mãe irá passar também os seus anticorpos para o filho, protegendo nesse momento, até o ponto em que o filho receba a vacinação, ou o filho também entra em contato com os outros antígenos, produzindo naturalmente os seus anticorpos. O corpo de uma determinada pessoa. Em um primeiro momento, algumas células específicas